Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aí começando mais um programa, Jesus a Verdade que Liberta. Deus abençoe grandemente a mim e a você que está aí do outro lado da TV, do rádio, para ouvir a palavra de Deus. E nós estamos aqui para discorrer essa palavra, falar do Senhor Jesus, que é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Não há salvação fora de Jesus. Sabemos que quando se trata de homem, é com Jesus, Sabemos que Deus ele fez a terra, entregou aos homens, mas o homem pecou contra Deus e foi destituído da glória do Senhor. Ou seja, na terra ele tem direito de viver, mas não tem parte com Deus depois da morte. Ou seja, o homem morreu, se desligou da vida e precisa ser religado à vida outra vez, na obediência ao Senhor. Aí criou-se umas regras aí, que é exatamente a palavra de Deus para com o homem, que é os mandamentos do Senhor, os princípios do Senhor, para que o homem possa ser restituído, exatamente ouvindo a palavra daquele que é o segundo Adão, o Adão celestial, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, que tem o Adão carnal e o Adão espiritual. O Adão carnal nos levou à morte, entregando aí a terra nas mãos do inimigo, do diabo, que ele foi na conversa dele. E assim ele adquiriu o direito aqui de matar os homens, de conduzir a terra. E assim a terra ficou sem o poder de Deus, no sentido de salvação eterna. E aí veio Jesus para fazer essa religação, ligar de novo o homem a Deus, mas o homem não tem como não passar pela morte. Esse pecado ficou no homem, mas quando o homem obedece a Deus, ele entrega os seus membros, o seu corpo para a obediência ao Senhor, ele recupera essa vida que foi perdida ali através de Adão. Então veja que quando Jesus morreu na cruz, ele restituiu isso aí. É claro que foi bem depois de Adão, mas só que aqueles também que acreditaram nessa restituição, nesse projeto de Deus de resgate do homem, aqueles que creram até Jesus, obedeceram ali a lei de Moisés, aquela coisa toda ali que conforme Deus ia falando, aquele que obedeceu, ele teve o mesmo direito de hoje, de quem obedece se salva. Então a salvação veio para todos os homens, todo aquele que não é que o homem não tenha pecado, pelo contrário, todos têm, mas precisa ter esse reconhecimento de que precisa se esforçar de uma maneira orientada pelo próprio Deus para que possa voltar à vida outra vez. E às vezes as pessoas se questionam por quê, mas a questão aí não é você questionar, você querer saber por quê. Aí é você obedecer, é você acreditar de tal maneira, acreditar em Deus e do que Deus está falando, que você faz o que Ele está dizendo. Então isso é crer, isso é verdadeiramente se entregar ao Senhor e trilhar esse caminho que Ele preparou para todos nós e morar com Ele para sempre. Então eu sempre tenho dito que Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém vai ao céu ou vem ao céu, ao reino do céu, se não for através da palavra. Então veja que Jesus, ele deixou essas garantias, de sempre ele está se colocando como a verdade. Eu sou a palavra, eu sou a verdade.
Eu sou a instrução, eu sou o mandamento. Então, quando ele diz alguma coisa que ele queria firmar, dizendo que era Deus que estava falando, sempre dizia, na verdade eu te digo. E muitas vezes, quando ele queria deixar mais claro ainda para a pessoa, ele dizia 2 vezes, na verdade eu te digo. Então veja, ele está dizendo, Deus está te dizendo, Deus está falando para ti assim. Então a palavra de Deus, ela é verdade, ele nos gerou pela palavra da verdade, né? Então pela sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, diz Tiago capítulo 1, versículo 18. Né? Então ele nos gerou, ou seja, quando eu acredito nessa verdade, nas palavras do Senhor, eu sei que isso vai se cumprir na minha vida, ou que eu obedeça ou que não. Se eu obedecer, eu me salvo. Se eu não obedecer, eu sou condenado. Porque não obedeci. Não é que vai ser condenado porque não obedeceu. Você já está condenado e o escape é obedecer. É a instrução de você sair da jaula. Sair da condenação, sair do inferno. É pela instrução da palavra, né? Então você vai sendo gerado. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Porque é exatamente você escapar da onde está, do inferno, da condenação. É uma condição de prisão eterna. E você escapar. Sou caminho, verdade e vida. Ou seja, saí da condenação, peguei um caminho, porque foi dito antes verdade para mim, eu acreditei nisso e cheguei na vida. É isso aí. Então é preciso que a gente compreenda as coisas de Deus. Não é que Deus vai condenar nós. Nós já fomos condenados. Mas não foi porque Deus errou. Pelo contrário, foi o homem que errou. E o homem agora precisa consertar o erro. Então esse conserto está aí dizendo. É um conserto mesmo com Deus. Você faz um conserto para se consertar. Então, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus, né? Daqueles que são chamados pelo seu decreto. Romanos 8, 28. Então, exatamente, são chamados pelo seu decreto. É um decreto que ele decretou. Porque tudo vem de Deus, mas tem uma maneira de... Foi dito para Adão para ele cuidar da terra, e lavrar e guardar. Ele lavrou, mas não guardou. Quer dizer, aí ele entregou. Da mesma forma, hoje nós buscamos em Deus a nossa vida e precisamos guardar. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Breve eu venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se tem, se você já acreditou na palavra, você já adquiriu vida no Senhor, se aproximou de Deus pela palavra da verdade, a palavra de Deus, então você guarda isso, não vai deixar voltar atrás e jogar fora aquilo que você já tem, né? Então nós vamos aqui para a palavra de Deus, que nós encontramos aqui no Salmo 92. Salmo 92, versículo 12, que diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Versículo 13. Os que estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Versículo 14. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Versículo 15, o último versículo do Salmo 92. Para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Então, o
O justo, está dizendo aqui, é claro que é o fim, já os últimos versículos do Salmo 92, eu vou depois ler os outros versículos, mas só para você ter uma ideia, o que Deus faz na vida de um homem. Na terra, aparentemente, nós vivemos tudo igual. Olhamos um para o outro e não enxergamos diferença. A única diferença que nós enxergamos é no poder aquisitivo, na sabedoria humana, filosofia, posição social, seja política, seja como for. Essas diferenças que nós enxergamos. Mas espiritualmente falando, existe grandes diferenças. Quando Jesus ele pregava, estava pregando ainda, ele falou de João Batista e ele disse: eu não recebo, não necessito de testemunho de homem, ou seja, eu não me apoio em testemunho de homem. É isso que ele estava querendo dizer. Então eu não recebo testemunho de homem, mas no sentido de se gloriar nisso ou se engrandecer nisso, né? É exatamente nesse sentido que Jesus falou. Eu não estou aqui para testemunhar de homem, dizer que homem é alguma coisa, mas eu vou falar de um. João Batista, o maior de todos os profetas, nascido de homem, não teve um igual a ele. Disse o próprio Jesus, porque ele foi o introdutor ali, que antecipou Jesus ali na mudança aqui, na nova aliança. Exatamente introduzindo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Introduzindo ali o último concerto de Deus com o homem, que é Jesus, que veio já para salvar a humanidade, o Salvador único, que se fez carne e habitou entre nós, o único Filho de Deus. Então veja, ele disse isso: nascido de mulher não teve igual João Batista, o maior de todos os profetas. Mas aqui vem exatamente o que eu quero falar. Ele acrescentou dizendo: mas o menor no reino do céu é maior do que ele. Então o homem não vale nada no céu. Não tem valor nenhum o homem em si mesmo, a carne, sangue. Quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 50, ele diz que carne e sangue não herdarão o reino do céu. Então no céu não entra pecado, a carne é pecadora, a carne está enferma pelo pecado. É por isso que tem que morrer de novo, uma vez, vindo após disso o juízo. Então o homem tem que morrer para esse corpo ser transformado. No dia que Jesus vier buscar a igreja, se você estiver, morreu com Cristo, acreditando, é um justo, como está dizendo aqui. É justo não porque o pessoal diz que você é justo, não, é que Jesus te justificou, pagou tua conta, porque você acreditou nele, você obedeceu a ele, a palavra. Então, essa pessoa ressuscitará com um corpo glorificado, um corpo semelhante ao do Senhor. E os que estão vivos serão transformados, não fica nessa carne e sangue terrena. Você recebe um corpo glorificado como o do Senhor, de glória, né? Então, como o do Senhor, que não ficou como os humanos, não. Ele era humano, se fez humano e depois voltou a um corpo celestial. Então o apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala, assim como tem corpo terreno, tem corpo celestial. Então ele fala, e que ele fala também do Adão, que era terreno, carnal,
e o Adão celestial, espiritual, que é Jesus. Então veja aí que eu preciso entender isso, compreender, para mim retornar para a condição de Adão eterno, que era, Adão não foi feito para morrer, mas quando ele pecou, morreu. E ele teve que passar por esse processo que nós estamos passando aqui, de obediência ao Senhor, para que possa recuperar o prejuízo. É exatamente consertar o erro. É um conserto de Deus, que parece quando a gente diz de Deus, na verdade o conserto é nosso. Deus está dando a instrução para nós consertar o erro. É isso aí que tem que entender, que muitas vezes colocamos para cima de Deus. Ah, Deus é exigente, está exigindo. Não está exigindo nada, é você que tem que... É você dar conta da sua vida. Se você não acredita nisso, o prejuízo é seu. Quer dizer, Deus não se alegra com isso, mas faz o quê? Você não quer. O conserto é para você, uma instrução para você consertar a sua vida com Deus. Então, é as instruções do Senhor. Então, veja aí que em Hebreus capítulo 5, versículo 8, mas eu quero falar no 9, mas eu vou falar o 8 para você entender. Quando no 7... Jesus, o escritor diz que Jesus clamou com lágrimas, súplica e lágrimas por aquele que podia livrar ele da morte física, que ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Ele, como carnal, ele não queria morrer, ficou aflito ali naquela hora da morte, mas ele se sujeitou. E ele foi ouvido naquilo que não queria. Aquilo que não queria ouvir foi o que ele ouviu. Que era continuar o projeto de Deus na vida dele. Ali que ele veio para salvar a humanidade, salvar eu e você. Então, foi ouvido naquilo que temia, que é exatamente a morte. Aí ele diz no versículo 8... que ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ou seja, por que Jesus se entregou aos pecadores para matar ele? Porque ele não rejeitou o propósito de Deus na sua vida. O que ele veio fazer na terra, ele cumpriu. Então, se ele podia muito bem se negar e não morrer, não se entregar aos pecadores. Mas ele, ao obedecer, ainda que era filho, aprendeu a obediência naquilo que padeceu, que foi a morte dele. Se entregou, se humilhou até a morte, morte de cruz, diz o apóstolo Paulo aos Filipenses. Então veja aqui, aí o versículo 9, que é exatamente o que eu quero falar. Mas sendo ele consumado, o que é isso? Cumpriu com o dever dele, aquilo que ele veio para fazer, que era exatamente morrer pela humanidade, se entregar pela humanidade, para resgatar, ter abrir uma porta para a salvação da humanidade, que estava tudo destituído e não tinha como religar. Ele é a ponte que religou o homem a Deus, que o homem pode atravessar essa ponte, que é exatamente andar na sua obediência, a obedecer ao Senhor Jesus, aí chega a Deus. É o Senhor Jesus que nos leva a Deus. Então, para ele fazer isso, ele teve que morrer, foi consumado. O que é isso? Ele veio do céu para isso e fez exatamente, obedeceu a Deus ao ponto de se entregar à morte de cruz. Então, sendo ele consumado, cumpriu com o projeto, com o propósito de Deus na vida dele ali.
veio a ser, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Então veja aqui que ele é causa minha de salvação se eu obedecer. Ele toma a minha causa. E de eterna salvação, não é uma salvação pelo momento, porque um homem salva outro. Pelo momento, o cara está dentro do fogo, tu puxa ele pela perna, lá de dentro. Está morrendo afogado, tu pula na água, pega ele. Aí o cara sofreu um acidente, está com um tumor na barriga, um negócio, vai lá no médico, o médico salva ele. Então tem essa salvação que é humano para humano. Você consegue salvar, mas depois ele morre de novo, aquele homem. Ou aquela mulher, aquela pessoa. Assim mesmo, até o poder de Deus existe isso aí, de você orar por uma pessoa e ele ressuscitar. Morreu e ressuscitou. E Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas ele está falando nas duas coisas, né? Mas principalmente nesse resgate, causa de eterna salvação, eterna. Nunca mais morre. Para todos aqueles que lhe obedecem, é todos que lhe obedecem. Então veja aqui que nós precisamos entrar nessa justiça. E quando você entra, ainda sendo velho, você começa a florescer. O que é esse florescer? Você vai ser exemplo para muitas pessoas. É isso aí. Você vai dar, assim como você pode dar exemplo para o lado do mal, como eu aceitei Jesus com 47 anos de idade e fui exemplo até esse tempo para muitas pessoas, um exemplo ruim. Não que eu fosse um homem mau de andar no crime, não é nesse lado, mas no sentido de vícios. É isso aí. Então eu induzi muita pessoa a ser viciado, andar fazendo aquilo que não deve fazer, né? Então, até com as conversas, as atitudes mesmo e tudo. Mas depois, já com 47 anos, aceitei Jesus, aí já vem esse outro lado. Florescerão aqui, o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Quando fala assim, está falando de coisas boas. No Líbano ali, tinha muitos cedros, né, que madeira de lei e tudo, então está falando de coisas boas, né? Ele está comparando como uma floresta, né, de você dar fruto, né, de você dar a flor e dar o fruto, né? Então cresce também, no sentido que eu acabei de dizer, que porque João Batista anunciou o Senhor, ele foi o maior de todos os profetas. Imagina dos outros homens. Então, você é grande na terra, porque você está anunciando a salvação eterna, irmão. Não é coisinha qualquer. Você não está anunciando um prêmio que, se alguém ganhar esse prêmio, fica rico. Não, não é isso aí. E se a pessoa ganhar o mundo inteiro e ele não salvar a sua alma, Jesus disse: o que adiantou? O homem ganhar o mundo inteiro perdendo a sua alma, ele disse. Então não adianta você fazer tanta coisa e você não investir na sua alma, na sua salvação. Defender você mesmo, se defender do inferno. Porque já está. Porque o problema do homem é esse, que ele achar que aonde ele está, na posição que ele está salvo. Deus é bom. É claro, por isso que ele está te dizendo.
está falando, olha, faz assim, é salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Não é para quem desobedece. E aí não é Deus que vai te condenar, não. Você já está. Então é você, quem pecou foi Deus ou foi Adão? Então foi o homem que pecou e você veio já desse pecado. Ah, mas que culpa eu tenho? Eu não sei explicar isso aí não. Mas te vira, meu. Mas rapaz, começa a correr atrás do prejuízo, porque senão vai ser prejuízo eterno. É isso aí. É uma coisa muito séria isso aqui. E que você precisa entender. Tem necessidade, um dever de aprender, de compreender como é para obedecer o Senhor, se tornar um verdadeiro filho de Deus, verdadeiro. Não é só dizer. Dizer não é ser. Porque eu posso dizer que eu sou o homem mais sabido da terra. Eu sou não sei o que lá, eu sou dono não sei de quê. Não, não, quero saber se eu sou. Tem que ser realista comigo. Ei, tu é o quê? Então Paulo, ele fala muito nas suas cartas, e eu sempre falo aqui, eu prego muito sobre Paulo. E eu digo, aí Paulo diz, não vos enganeis. Eu não posso me enganar. Ei, Ramalho, faz assim que tá tudo certinho. Não, vou para a palavra. E a palavra me diz se eu estou certo ou estou errado. E isso, primeiro eu tenho que ter o dom do Espírito Santo. Eu tenho que ter o dom de Deus. O que é isso para me adquirir isso aí? Eu tenho que me arrepender, mudar de vida. Como um dia eu disse aqui que eu aceitei Jesus, dia 8 de julho de 2007. Eu aceitei Jesus, então é uma nova vida. Você não é mais aquele homem, aí você é um menino que vai aprender a andar com Deus. Uma nova vida. Primeira carta universal do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 23. Necessitamos de ser gerado outra vez. Outra vez. Nossa, já tem a primeira. Estou gerado, você está gerado, está aí o homem aí, a mulher. Agora tem que ser gerado outra vez. Não de semente corruptível, porque já fomos gerados da corruptível. Já estamos aqui, é corruptível, o homem é corruptível. Se acaba, é momento, um momento só. Não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus que é viva e que permanece para sempre. Então essa palavra de Deus, ela permanece. Se eu tenho ela em mim, que é exatamente a obediência, eu aprendi. Por que é que eu posso ser um médico, um advogado, ou qualquer outra coisa, qualquer profissão? É porque eu aprendi. Aí está dentro de mim aqui, na minha mente, no meu HD, tá as informações tudinho que me disseram e que eu busquei isso em pesquisa e eu desenvolvi também. Eu posso desenvolver, a medicina não se desenvolve, é porque alguém pesquisa e se esforça naquilo, abre a mente, Deus abre a mente dele, ele entende. Ele diz, tem uma coisa nova aqui, eu descobri isso aqui. Que ninguém nunca ensinou. Então é assim, porque eu vou me desenvolvendo e eu estou dentro da minha mente isso aí. Então a palavra de Deus é para estar dentro da tua mente. Você aprendeu o caminho e não largou o caminho. É como que você nunca andou no caminho, mas está dentro da tua mente. Eu estudei sobre esse caminho, aí está dentro da minha mente. Aí eu vou andando no caminho, eu vou vendo as coisas que eu estudei. Tem uma embaúba, aqui, assim do lado, aí tem um monte de terra, aí tu passa direto, aí tu vai lá na frente, tem um caminho assim, mas não entra para lá não, assim para a esquerda, que ele tá, aí vai dizendo, tem toda a orientação. Aí você vai embora no caminho certo, porque você estudou, tá dentro da tua mente o mapa.
Então é assim que funciona a palavra de Deus. Não adianta você ler palavra e... É uma história de trancoso, uma história de caronchinha. É só para bater papo. Não! É para obedecer. Aí você se torna um justo e florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro, madeira de lei, no Líbano. Né? Aí, e os que estão plantados na casa do Senhor. Plantados na casa. Então o que é isso? Para falar mais bem claro, essa casa mesmo é você. É claro que nós temos que... Até o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, fala que nós não devemos deixar a nossa congregação, como é o costume de alguns. Ainda mais quando se vê que vai se chegando, se aproximando aquele dia. Então, quanto mais você vai passando o dia da tua vida, mais você tem dever, porque você conhece, está conhecendo cada vez mais, está crescendo nisso, você está experiente nisso aí. Aí que você vai vendo que não dá de deixar mesmo a congregação. Mas quando vai se falar que o fulano ali, ou daquele ali, ou vizinho, ou papai, ou mamãe, ou algum governador, não tem nada a ver com a minha vida espiritual, no sentido de que ele não vai prestar conta, quem vai prestar conta sou eu tenho que me virar. Então isso aqui, a casa mesmo, é eu. Plantados na casa do Senhor, ou o Senhor dentro dessa minha casa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e vim e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Então, a casa mesmo, eu tenho que estar plantado nessa casa. E eu preciso cultuar com os irmãos. Porque entre nós vamos, é um reino. Um rei vai reinar só? O apóstolo Paulo diz aos romanos, ou aos coríntios: por acaso tu reinas só? Por acaso, até que eu queria que você reinasse só, que assim nós reinava com vocês também. Mas não reina só. Você não aprende só. Então, veja aqui, ao que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Nos átrios, dentro do reino do céu. Dentro dessa casa você vai se desenvolver. E isso vai ajudar alguém. Na velhice ainda darão frutos. Serão viçosos e florescentes. Não tem como. Mas dá mesmo. Viçosos e florescentes. Flores. Mas para quê? Esses viçosos, que é exatamente uma coisa quando está com robustez, com saúde, crescendo, com saudável e com rapidez, que é exatamente esse viçosos e cheio de flores. Para que isso aí? Para aparecer? Para você crescer humanamente, ser aplaudido por homem, ou de alguma forma levar alguma vantagem humana? Não. Quando estamos falando aqui, para anunciar o versículo 15. Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha. E nele não há injustiça. É para anunciar isso aí. Então o apóstolo Pedro, ele escreve também na sua carta, no capítulo 2 ali,
primeira carta, né? Ele diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, né? Então aqui exatamente, primeira carta, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira carta universal do apóstolo Pedro, capítulo 2 e o versículo 9. Então, nós gera uma geração que foi eleita pelo Senhor, ou seja, aprovada, justificada, é justo. O justo florescerá. Na geração eleita, sacerdócio do rei. É, sacerdote de Deus, do Senhor. Geração eleita, sacerdócio real. Nação santa, é uma nação separada. Não separada humanamente, mas separada espiritualmente. É isso que eu falei no início aí, que olhando uns para os outros, tá tudo igual. Todos comem feijão, o sol é para todos, a chuva também, de vez em quando topa numa pedra, o outro topa também. Tudo igual. Mas quando você vai ver que aquele que obedece ao Senhor, ele tem a salvação, a vida eterna. E ele se considera como um peregrino na terra. Porque quando nós vamos ver, a pessoa não considerar isso, é até uma certa tolice. Porque você não permanece aqui. É peregrino sempre. Aquilo que você luta tanto, fica tudo aí. Mas por causa disso nós vamos parar de lutar? Não. Precisamos ter responsabilidade de trabalhar. Você vê que o próprio Jesus deu esse exemplo como homem. Trabalhou, seu pai morreu, depois o pai terreno ali. Ele cuidou dos seus irmãos, trabalhou até começar o seu ministério com 30 anos. Aí ele parou de trabalhar 3 anos. 3 anos e meio ali, que ele foi exercer o ministério de pregação do reino do céu. Mas com responsabilidade. Então veja que você precisa fazer isso. Mas você é diferente. Porque você tem a vida eterna. Você é uma geração eleita, é um sacerdócio real e uma nação santa, separada do pecado. É isso aí, você faz parte dessa geração, dessa nação, desse sacerdócio, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, da condenação para a salvação, para a sua maravilhosa luz, salvação, eternidade com Deus. Então é para anunciar isso. Então aqui está dizendo também, para anunciar o que o Senhor é reto, dizer que o Senhor é bom, está te avisando, está querendo que você entenda a palavra. Então veja aqui, irmãos, ainda tem tempo aqui, dá de nós ler uns versículos aqui, desse Salmo 92, versículo 1, que diz: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então será que é bom mesmo? Ou essa bondade você está achando, você está tendo alegria, porque você está investindo na tua vida eterna? Como diz o salmista Davi, né? No Salmo 50, quando ele diz: torna-me da alegria da tua salvação. Ou seja, quando o homem está sem Deus, ele já era acostumado com Deus, ter a alegria da salvação, aquele prazer, aquela unção de Deus.
na sua vida, aquele refrigério na alma, aquela libertação da alma. E ele não estava sentindo isso. Foi no tempo que ele pecou, o Salmo 51, todo mundo sabe disso, quando ele pecou com Betseba. E ele diz, torna-me da alegria da tua salvação. Sustém-me com espírito reto. Torna-me dar a alegria da tua salvação, me sustém com espírito voluntário. Ele diz, um espírito voluntário. Então veja aqui que é bom mesmo. Quando nós fazemos nessa intenção, com boas intenções ao Senhor, aí que se torna prazeroso mesmo louvar o Senhor. E louvar o Senhor não é obrigado você só cantar. Está falando aqui que é para anunciar, né, que o Senhor é reto. É falando, é dizendo, que às vezes a gente acostuma, que acha que as palavras estão vindo de você mesmo. O que eu estou dizendo? Não vou nem dizer isso, que não tem muito futuro. Fala que o Senhor é bom. Diga. Então, bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Versículo 2. Para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Já pensou? Então, de dia você fala a benignidade, de noite a fidelidade do Senhor. Não para de falar de dia e de noite, dizendo que o Senhor é bom, é reto, é fiel, a sua misericórdia dura para sempre. É isso aí. Então, os hinos não é para as pessoas bater palma, no sentido para você, ou de se emocionar carnalmente, como o mundo, as músicas mundanas, que traz uma alegria carnal. Não, é para ser uma alegria na alma, uma alegria de salvação, uma alegria de louvar ao Senhor, nosso Deus, por tudo que Ele fez, né? Que preparou para nós essa salvação. Versículo 3. Sobre um instrumento de 10 cordas, sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Falando aqui dos instrumentos que deve ser usado para... Versículo 4. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos. Exortarei nas obras das tuas mãos. Anuncia as obras, se alegra nas obras das mãos do Senhor. Versículo 5. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundas, ou profundos são os teus pensamentos, sem dúvida alguma. Versículo 6. O homem bruto não sabe, e o louco não entende isto. Então, o bruto é no sentido aqui de você ser, pode ser inocente nisso aí, ou omisso nisso aí, ou revoltado com isso aí. De alguma maneira não existiu interesse em você de entender isso. Porque quando você quer, você entende. Veja que humanamente falando, já falei e vou falar de novo, humanamente falando, se você quiser aprender uma profissão, você aprende. É claro que você vai aprender aquilo da tua vocação, que você entende mais. Mas aqui não depende muito. Na obra do Senhor é mais ou menos assim também.
Mas não tem como você não sentir, não receber o dom do Espírito Santo para compreender, acreditar nas coisas de Deus. Ainda que você não saiba fazer, porque na obra do Senhor, no reino do céu, é como o natural. Existe trabalho de todo jeito. De todo jeito no sentido de uns prega, outros cantam, outro arruma as cortinas da igreja, outro ora, outro... É assim. Então é muito serviço. A seara é grande, os obreiros são poucos. Agora, você vai compreender tudo, ainda que você não faça aquilo. E você vai ter prazer. Você vai se maravilhar nisso aí. Né? Não tem como você ficar sem entendimento. Mas se buscar, se verdadeiramente se empenhar. Então você vê que quando você se empenha naquilo que você gosta, você vai aprender, vai ser um profissional bom naquilo lá. Porque você se interessou. Então na obra de Deus não tem como um homem não entender se ele se interessar. Então veja aqui, o homem brutal, o homem brutal nada sabe. E o louco não entende isso. Versículo 7. Brotam os ímpios como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Não tem salvação. Então eles brotam como a erva e até florescem, floresce todos os que praticam a iniquidade. Eles florescem, eles se multiplicam, multiplica suas iniquidades, seus pecados, se multiplicam. Quem faz o mal continua aumentando, vai se desenvolvendo nesse mal. Mas para serem destruídos para sempre. Versículo 8. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispensos todos os que praticam a iniquidade. Então, só fica aquele que verdadeiramente servia ao Senhor. Mas tu exaltarás o meu poder como do unicórnio. Serei ungido com óleo fresco. Versículo 11. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos dele se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. Então veja aqui que o salmista tem a garantia, ele tem certeza do que vai acontecer. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então o Senhor ele nos dá o entendimento agora, a visão, o entendimento, a compreensão, agora e do amanhã também. Dentro de uma necessidade, dentro da sua própria vontade. Então veja aí, é isso que ele está dizendo. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. Aí entra aqui nos versículos que eu li, que é o 12, que diz: o justo florescerá como a palmeira
e crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do meu Deus. Na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. É isso aqui. Então, esse é o Salmo 92, que nós precisamos ler a palavra e pedir para Deus para compreender a palavra, para entender o significado da palavra. Assim nós vamos valorizando a palavra. Sabe aquela coisa de você saborear a comida? Não é só botar na boca, mas engolir verdadeiramente para que possa ali vir o alimento, as proteínas necessárias para você sobreviver. Assim é a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Nós vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, por tudo, pela oportunidade que o Senhor nos deu, a mim, as pessoas que nos assistem e nos ouvem. Sê com eles, ajuda, abençoa, fortalece, abre a mente, dá entendimento. Salva, liberta, cura, meu Deus, aquele que está enfermo, para a glória do teu nome. No nome de Jesus nós pedimos e já por fé nós te agradecemos. No teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Amém.